Nós acabamos de estudar os termos de uma oração. Estudamos sujeito, predicado, complemento e assim por diante. Agora nós vamos entrar numa parte importantíssima para qualquer concurso que vocês forem fazer, que é a concordância verbal, nominal, regência, crase e assim por diante. A concordância, queridos, assim, eu não conheço uma instituição que não cobre concordância ou de uma forma direta ou de uma forma indireta. E eu queria que vocês tomassem muito cuidado, principalmente com a concordância verbal. Qualquer concurso que vocês forem fazer, Fundep, Banco do... Sesgran Rio, se vocês forem fazer ESAF, CESP-UNB, FUMARC, FCC, qualquer instituição, concordância verbal será uma matéria que vai ser cobrada ou em uma, ou em duas, ou até em 3 questões. Então, vamos entrar na regra geral, depois nós vamos entender os casos particulares. Quando eu falo na concordância verbal, eu já até falei disso para vocês de uma outra forma. Lembra que eu defini sujeito dizendo que sujeito era o termo cujo núcleo era responsável pela flexão do verbo? Pois é, essa é a regra geral da concordância. O verbo concorda em número e em pessoa com o sujeito. Se o sujeito for o pronome eu fiz. Se fôssemos nós, fizemos. Elas fizeram e assim por diante. Essa é a regra básica da concordância verbal. Agora, o que eu preciso que vocês saibam, que essa é a regra geral. O verbo concorda em número e em pessoa e, melhor dizendo, não com o sujeito, mas com o núcleo do sujeito, que é aquele termo despreposicionado. Lembram disso? A definição de sujeito era: sujeito é um termo cujo núcleo sem preposição flexiona o verbo. Essa é a regra geral. O núcleo do sujeito, ele é responsável pela flexão verbal em número e em pessoa. Acontece que a gente tem 3 casos especiais de concordância verbal. Eu vou dizer para vocês que o lógico, que o padrão, que o natural seria o verbo concordar com o núcleo do sujeito. Então, nós temos a concordância lógica, que é a harmonia do verbo com o núcleo do sujeito. Acontece também que o verbo, em alguns casos, pode concordar atrativamente com o elemento mais próximo, ou ele pode concordar com a ideia. E aí, a harmonia não ser com uma palavra dentro de uma frase, mas com uma ideia atribuída dentro do contexto. Queria chamar a atenção de vocês, e aí vamos pelos casos bem simples até os mais complexos. Na verdade, tem gente que acha que a concordância ela é cheia de exceção. Não é. Você vai perceber que a regra é a básica. Em algumas situações, além de concordar com o núcleo, vou poder concordar com o elemento mais próximo. Ou não vou concordar com nenhuma palavra da frase, mas com a ideia a que ela se refere. A primeira é tranquila, seria o sujeito simples. Olha, a enteada daquela moça comia exageradamente. Eu já fiz a frase da forma correta. Nessa construção, a enteada daquela moça é o sujeito. O núcleo é a enteada, por isso que comia está na terceira pessoa do singular. Essa é a regra básica. O verbo concorda em número e em pessoa com o núcleo do sujeito. Enteada, comia. Se fossem enteadas, seria comiam. Muito tranquilo, não é? Vamos aos casos particulares, vamos ver como é que essas regras de concordância atrativa, concordância ideológica funcionam dentro da frase. Vamos ver como que funciona a concordância se o nosso sujeito tiver mais de um núcleo. Ora, nessa primeira frase, a mulher e o pai ficaram em casa. Eu coloquei o verbo ficar na sua forma básica. Vamos entender aqui. O sujeito, a mulher e o pai. Quantos núcleos tem esse sujeito? Ora, mulher é um elemento despreposicionado. Pai também. Então, se tanto a mulher quanto o pai não têm preposição, ambos são núcleos da estrutura. O lógico, querido, é eu concordar com o núcleo. A mulher e o pai ficaram em casa. Dessa forma, eles ficaram em casa. Se for os dois, o verbo vai para o plural. Isso é muito tranquilo. Tem gente que fala: professora, posso falar a mulher e o pai ficou em casa? Ah, não posso não. Quando eu digo a mulher e o pai, eu digo eles. Se são eles, ficaram, sem problema nenhum. Existem outras possibilidades de escrever essa frase? Existem. Eu poderia dizer, por exemplo, ficaram em casa a mulher e o pai. Ou, dentro dessa construção, eu poderia dizer ficou em casa a mulher e o pai. Já foi direto aí, mas o que eu queria mostrar para vocês? Vamos colocar, deixa eu explicar isso aqui. Quando eu falo ficaram em casa a mulher e o pai, ou ficou em casa a mulher e o pai, nessa frase ou nessas duas frases eu tenho o sujeito composto do mesmo jeito. A mulher e o pai é o sujeito, ficaram em casa é o predicado. Acontece que esse sujeito composto ele foi colocado após o verbo, depois do verbo, ele foi colocado de forma pós-posta.
Toda vez que o sujeito composto com mais de um núcleo estiver após o verbo deslocado, posposto, a gramática permite as duas concordâncias. Eu posso concordar logicamente com os dois, já que são os dois ficaram. E eu posso concordar atrativamente com mulher, já que a mulher ficou. Alguém vai dizer, quer dizer então que o pai não ficou em casa? Não. A gramática entende o seguinte, ficaram em casa a mulher e o pai, os dois, concordou logicamente. Ou ficou em casa a mulher e o pai também ficou em casa. É como se tivesse elíptico, subentendido essa palavrinha também. Então a gramática diz que, se o sujeito tiver mais de um núcleo e estiver após o verbo deslocado, posposto, posso concordar com os dois? Concordância lógica, ou posso concordar com o mais próximo, concordância atrativa. Pelo amor de Deus, não decore verbo no plural, verbo no singular. Não é por aí, não. Se fossem as mulheres, seria ficaram em casa, as mulheres e o pai. Daria plural do mesmo jeito, porque a gramática diz, ou concorda com os dois, lógico, ou concorda com o mais próximo, atrativo. Tranquilo, não é? Sujeito composto na ordem direta, concordância lógica. A mulher e o pai ficaram. Sujeito composto invertido, deslocado, posposto, posso concordar com os dois, ficaram, ou com o mais próximo, ficou. Muito tranquilo, não é? Tem gente que fala, professora, pode ser ficarão, pode ser ficará. O tempo verbal não me interessa agora. Eu escolhi usar o passado. O importante é você saber. Ou vai para o plural, concordando logicamente com os dois, nesse caso, ou nesse caso fica no singular, já que a concordância atrativa com mulher determina o verbo no singular. Vamos continuar. Existe um outro caso que é a mulher com filho atravessar a rua. O sujeito dessa estrutura é a mulher com filho. O núcleo do sujeito seria a mulher. Vamos entender essa frase. Gramaticalmente, o núcleo é mulher. O lógico, então, seria dizer a mulher com filho atravessou a rua. Agora, usa o bom senso, gente. Quando eu falo a mulher com o filho, eu estou dizendo que os dois atravessaram, não é? Quando eu falo o namorado com a namorada, quer dizer, os dois, a mãe com o pai, os dois. A gente usa o com, entendendo semanticamente como ir. Então, a gramática diz que, nessa frase, eu posso colocar a mulher com o filho atravessaram ou a mulher com o filho atravessou. Veja que eu marquei mulher de vermelhinho, dizendo que ele que é o núcleo, já que com é preposição. Diz a gramática que sujeito é o termo cujo núcleo é o despreposicionado, o núcleo da estrutura é mulher. Então, em primeiro momento, a mulher com o filho atravessou. Seria como se esse com o filho fosse uma informação aí acessória. Acontece que nós entendemos o com muitas vezes como o e. A mulher com o filho, mesma coisa de a mulher e o filho. Então a gramática também permite a concordância com os dois. Inclusive tem gramática que diz núcleos unidos por com, entendendo os dois como núcleos. E esse com como se fosse e. A mulher com o filho atravessou, concordando com a mulher. A mulher com o filho atravessaram, concordando com os dois. Eu acho, inclusive, que no uso corrente a gente usa o com, entendendo como e mesmo, como o atravessaram. Vamos ver uma outra estrutura aqui, ó. Eu, tu e ele atravessar a rua. Nessa construção, sujeito, eu, tu e ele. Ora, o sujeito é composto. Eu é um núcleo, o tu é outro núcleo, o ele, outro núcleo. O lógico será essa frase para o plural. Afinal de contas, são 3 elementos. Acontece que esses 3 elementos, eles são compostos por pessoas gramaticais diferentes. Ora, quando estava lá a mulher e o marido, mulher, ela, marido, ele, viraria eles. Os dois são terceira pessoa, só colocar no plural. Agora aqui não, eu primeira, tu segunda, ele terceira. Aqui vocês vão lembrar de uma regra de prevalência. Diz a gramática que a primeira pessoa prevalece sobre as demais. Então aqui vai para o plural, porque são 3 atravessando a rua. Mas vai para qual pessoa? A primeira prevalece sobre as demais. Portanto, ficaria eu, tu e ele atravessamos a rua. Prevalece a primeira e primeira do plural. Seria o quê? Eu, tu e ele igual a nós. Nós atravessamos a rua.
Muito tranquilo, não é? Eu nem vou me preocupar em dizer se tirar o eu, qual que prevalece, o tu e o ele, porque essa distinção na gramática ela não é muito objetiva e muito categórica mais. O importante é você saber que se tiver o eu na parada, se tiver o eu na história, ele prevalece. Portanto, seria primeira pessoa do plural. Tranquilo demais, não é? Essa é a matéria mais gostosa que existe. Na verdade, gente, o difícil de concordância não são os casos nem as regras. Normalmente a prova, ela cobra concordância, mas ela coloca um sujeito, coloca um monte de informação e depois o verbo. Aí, a dificuldade da questão não é decorar caso de concordância. A dificuldade na questão é achar o termo responsável pela flexão, é achar o sujeito. O resto é mole. Achando o sujeito, só harmonizar, só concordar, flexionar igual e fica tudo certo. Olha esse outro exemplo. A conciliação, a harmonia, ser possível. Aqui eu tenho um sujeito composto. Conciliação, harmonia. Gramaticalmente as duas palavras são núcleos. Vamos entender aqui, ó. A conciliação, harmonia, sujeito, tem dois núcleos, sujeito composto. Pela lógica, se eu fechasse o olho e fosse analisar sem preocupar com a semântica, seria a conciliação e a harmonia são possíveis, já que são duas coisas. Acontece que conciliação e harmonia podem ser considerados, dentro de um universo semântico, sinônimos. Ou, tudo bem que não existem sinônimos ou não existam sinônimos perfeitos, mas essas palavras elas têm uma certa equivalência. Entendendo assim, a conciliação, ou seja, a harmonia, porque quem está conciliado está em harmonia. Se eu entendo os dois como equivalentes, dentro da construção, eu não coloco são possíveis, eu coloco na construção é possível. Entendendo conciliação como harmonia, os dois são núcleos, tudo bem. Mas sendo núcleos equivalentes, eu concordo com um só e fica tudo certo. Então, sujeito composto, o verbo vai para o plural. Mas se o sujeito composto tiver valor semântico parecido, equivalente, forem considerados sinônimos contextuais, eu faço a concordância com um deles, já que se eles são iguais, concordando com um, automaticamente eu estaria concordando com o outro. Nós vamos verificar essa mesma informação nessa outra frase aqui, olha. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra, provocar, ora risadas, ora castigo. Imagine só que nessa construção, coisa, ato e palavra, de fato, não são palavras iguais, não são sinônimos perfeitos. Mas eu poderia considerar isso nessa frase. Imagine só, a mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra. Provocaram ou provocara, ora risadas, ora castigo. Vamos pensar assim, o sujeito aí é um sujeito composto, coisa, ato, palavra são núcleos, não é? Vamos entender aqui, provocaram no plural ou provocara? Nessa construção eu coloquei provocara, por que será? Ora, eu entendo nessa frase coisa e ato e palavra nesse contexto como se fossem equivalentes. E se eles são equivalentes semanticamente, eu faço a concordância com um só. E aí a gramática vai dizer que, se o sujeito for composto por palavras sinônimas ou consideradas contextualmente com significação parecida, o que eu estou dizendo? No contexto forem consideradas sinônimos, portanto, eu farei a concordância com um elemento. E se eu faço com um elemento, automaticamente é como se eu estivesse fazendo com os outros também.